Olá, tudo bem? Por que que, para mim, nenhuma passagem dos escritos de Paulo diz alguma coisa? Para mim, não. Para mim que estou conhecendo o Evangelho Eterno, para mim que estou vivendo o Evangelho Eterno, nenhuma passagem das 13 epístolas paulinas de Romanos a Filemão é atemporal para mim. Para mim, não. Já não há nada que nos condena quem está em Cristo. Quem eram? Os gentios daquela época. Os cristãos daquela época, porque do ano 70 para cá não existem cristãos na Terra. Não existe mais. Por quê? Nos dias de Paulo, quando um gentio se convertia a Cristo, ele se tornava um cristão porque ele passava a seguir os ensinamentos de Cristo. Quando um judeu se convertia do judaísmo para o cristianismo, ele passava a seguir os ensinamentos de Paulo. Mas Paulo, em todas as suas epístolas, ele sempre deu a entender que ele aguardava o dia do Senhor, que ele aguardava a volta de Cristo, que ele aguardava o toque da 7ª trombeta, que ele aguardava Deus fazer morada nas pessoas. Ele aguardava a nova Jerusalém celestial, porque nos dias de Paulo, Gálatas 4, alguma coisa, ele diz o quê? Que a nossa Jerusalém é celestial, a nossa lá no alto. Porque nos dias dele, a Jerusalém estava no alto, espiritual. Mas quem nasceu depois do ano 70, quando lê Apocalipse capítulo 21, versículo 2, você vê que João, em espírito, no final do dia do Senhor, no final do juízo, ele viu a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus. Né? Então, como que eu posso pegar uma passagem dessa e dizer, essa passagem é atemporal? Como que eu posso dizer que passagem como está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, não sei, que fala que Deus, o tempo do Espírito Santo e as pessoas, não sei o que lá, não é? Claro, naqueles dias, o templo do Espírito Santo que veio sobre eles de forma de dons. Então, eles eram um templo em forma de dons. Todos aqueles que criam em Cristo, que acreditavam em Cristo, o Espírito Consolador começava ali, vamos dizer, fazer morada neles, dando-lhes poder, dando-lhes unção, porque eles estavam vivendo os últimos dias. Essa passagem não é atemporal. Por quê? Quando você lê Apocalipse capítulo 21, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus está, nada mais é do que a conclusão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, versículo 26 ao 28. Quando Cristo disse que iria fazer morada nos homens, que iria colocar o tabernáculo dele no meio da nação de Israel. Você entende? Então, quando você vem para Efésios capítulo 2, versículo 22, você vê o que Paulo disse, que ele estava preparando os gentios para serem morada de Deus no Espírito, assim como os judeus também estavam sendo preparados por Pedro, por Tiago, por João, para os pregadores, né? Que pregaram o Evangelho, as boas novas do reino de Deus aos judeus. Então isso não é atemporal, isso se cumpriu durante o dia do Senhor, isso se cumpriu lá em Apocalipse 11:15, e isso para mim não serve, não é atemporal. Paulo esperava o grande e terrível dia do Senhor. Quando você lê Apocalipse 1:10, João diz que estava no Espírito no dia do Senhor. É uma passagem que não é atemporal. Que passagem você quer? Eu quero usar Romanos capítulo 1, versículo 16 ou 17, que o poder de Deus está no Evangelho. Mas nos dias de Paulo, o Evangelho não tinha se cumprido. O poder que estava sobre eles, volto a falar, foi aquele Espírito que Jesus de Nazaré disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, não estará sobre vocês.
Você entende? Então, nos dias de Paulo, o evangelho, o poder do evangelho ainda não tinha alcançado eles, porque o evangelho não tinha se cumprido. Paulo esperava o grande dia, Paulo esperava o juízo, assim como Apolo também disse lá em Hebreus 10, 25, que o grande dia estava chegando. Isso é atemporal? Não. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 4, que fala, em capítulo 5 de Gálatas, Cristo nos chamou à liberdade. Nós, gentios? Não. Chamou os judeus, porque Jesus de Nazaré veio para os judeus. Uma passagem dessa pode ser atemporal? Aí você do outro lado, claro que pode, porque isso vai tirar os religiosos de Moisés. Ué, tira o religioso de Moisés e leva eles para onde? Se você usar Gálatas capítulo 5 do versículo em diante. Se você usar Gálatas capítulo 4 do versículo em diante, você vai tirar um religioso de Moisés, umas pessoas que frequentam as chamadas igrejas, e você vai levar ele para onde? Para que liberdade você vai? Você vai tirar ele de Moisés, você vai tirar ele das chamadas igrejas e vai levar para se reunir como igreja. Mas você está vivendo há 2000 anos atrás? Você está em Éfeso se reunindo como igreja? Você está em Roma? Você está em Colosso? Você está na Galácia se reunindo como igreja? Não. Então são todas passagens temporais, foi por tempo de Paulo. Todo aquele que acredita que o reino de Cristo foi estabelecido, como está em Apocalipse 11:15, Cristo passou a reinar, todos os reinos passou a ser de Cristo. Por quê? Apocalipse capítulo 12, versículo 10, aquele reino, o império, a majestade do reino da escravidão, do reino das trevas, se acabou durante o dia do Senhor, durante o juízo. Acabou o reinado de Moisés, não existe mais. As passagens da pregação de Paulo também ficou tudo para trás, porque tudo que Paulo falou que iria acontecer, que estava para acontecer, aconteceu no período de 66 a metade do ano 70. Não há mais nada. Você pode pegar qualquer passagem, que nem você pega aquela passagem que está, que vocês reinarão em vida. Agora não me lembro se está em 1 Coríntios 8, 5:8, 5:13. Eu acho que eu vou até dar uma olhadinha aqui, que ele fala que eles iriam reinar em vida. Nem sei onde está isso daqui. Como que alguém vai desfrutar do reino de Deus se a pessoa está lá nos dias de Paulo? Como que ele vai alcançar esse reinar em vida? Reinarão em vida. Vamos ver aqui. Onde que está? Novo Testamento, olha lá. Romanos capítulo 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Como assim reinarão? Paulo estava falando que eles estavam reinando em vida naqueles dias? Não. As pessoas que estivessem vivas quando o reino de Deus fosse estabelecido, as pessoas iriam estar reinando em vida. Passou o reino espiritual e veio para os espíritos das pessoas. E quando você toma posse dessa fé, quando você acredita nisso, esse entendimento, esse reino passa a estar no seu entendimento, passa a estar no seu coração, passa a estar no seu intelecto. Você começa a viver o reino de Cristo, então você está reinando em vida. Mas nos dias de Paulo, não. Porque nos dias de Paulo não tinha se cumprido aquilo que foi falado em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Quando o anjo mensageiro disse a João: João, quando você ouvir o toque da 7ª trombeta, então se cumprirá o grande mistério de Deus falado aos servos e profetas. Que mistério foi esse? O cumprimento do Evangelho, o cumprimento do reino de Deus. Aí você vai para Apocalipse 11:15, está lá a conclusão. E o 7º anjo tocou a trombeta e todos os reinos passou a ser de Cristo. Cristo passou a reinar para sempre. Pronto. Você entende que essa passagem lá em Paulo não é atemporal? Foi temporal lá.
Foi avisando que eles, se estivessem vivos, quando o reino de Cristo fosse estabelecido, quando a última trombeta fosse tocada, então eles iriam desfrutar disso em vida. Então, finalizando esse vídeo, eu concluo. Para mim, 13 epístolas de Paulo foi soberana, foi maravilhosa, teve a sua importância, vai fazer 2000 anos. Mas o que interessa, o que vale é Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 3. É você acreditar que Deus está no seu espírito, tá bom? Então vou encerrar agora, ó. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso espírito permitir. Abraço, tchau.